presença, por me ouvirem, né? Vou tirar um pouquinho, senão vai atrapalhar. Nós vamos então essa noite refletir um pouco sobre esse tema, necessidade da reencarnação. Então não é uma pergunta, né? A gente tem necessidade de reencarnar. O conteúdo de reencarnação dentro da doutrina espírita, ele é muito amplo, né? Todo livro que a gente se dedicar a ler, né? Todas as obras básicas da doutrina vai falar sobre isso. O livro mais basilar, eu diria que é o Livro dos Espíritos, porque tem, né, uma parte desse livro que é voltada justamente para a gente conhecer sobre as realidades do espírito. Se somos espíritos, né? Não podemos duvidar disso, somos espíritos. Então, o que estamos submetidos? O que acontece com nós, conosco, em cada etapa, né? Seja na vida na Terra, seja na vida pós-vida na Terra, né? A gente, como está na carne, né, e não duvidamos disso, só nos beliscarmos que vamos perceber a nossa matéria. Estamos aqui, né, vivendo na matéria, mas a gente sabe que em algum momento isso vai ter fim, né? E o que acontece? Então, essa parte segunda do Livro dos Espíritos vem nos explicar, né, vários pontos sobre isso. Então, é uma das obras bem básicas, mas a gente vai encontrar também um capítulo no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai também nos falar sobre isso, sobre a reencarnação. Então, a reencarnação, na verdade, ela é um dogma da doutrina espírita. É um dos basilares dessa doutrina, né? Um dos seus conceitos básicos que nos ajudam a entender várias questões, né, sobre a doutrina espírita. E aí a gente tem o capítulo 4 da pluralidade das existências, ou seja, a gente teve já várias e vai continuar tendo várias existências, né? A gente, tudo na natureza, e a gente faz parte da natureza, funciona em ciclos. Então a gente nasce, a gente morre ou desencarna, a gente renasce, a gente morre ou desencarna de novo. Tudo na natureza são ciclos, né? E a vida aqui também é um ciclo, né? E aí, alguns pontos que eu vou tentar que a gente reflita essa noite sobre a reencarnação é o que é reencarnação, né? Caso alguém não conheça muito ainda sobre a doutrina espírita, pode pensar um pouco mais sobre isso. Para que serve esse processo que a gente tem que voltar, né, a encarnar? Quantas vezes será que a gente precisa passar por esse processo? Será que Jesus trouxe conceitos sobre reencarnação? Jesus então era reencarnacionista? Fazia parte da sua doutrina? Já aqui no Espiritismo a gente tem que lembrar que antes de ser espírita a gente é o quê? Cristão. A gente acredita em Jesus Cristo como nosso mestre, como nosso modelo, nosso guia de conduta. Então, o que ele trouxe sobre esse assunto? E de que modo a gente pode aplicar, né? Tudo na religião que a gente faça parte, a gente tem que pensar o que isso é aplicável para mim. O que isso pode me ajudar na minha vida, né? O que isso pode me tornar para ser um pouco melhor. Então, o que é reencarnação? Então, é uma palavra que tem esse prefixo, reencarnar. Então, eu vou encarnar de novo, né? Então, em algum momento eu já encarnei, eu já estive na carne, eu já tive uma vida, né? Eu preciso ter uma vida, pelo menos, para depois poder ter uma segunda vida, que é uma reencarnação, é voltar a ter uma outra vida.
uma vida, claro que a vida, na verdade, ela é constante. A gente, quando desencarna, continua a nossa vida. Mas aqui a gente fala de vida na matéria, né? Encarnado num planeta, no nosso caso aqui no planeta Terra, né? Então, essa seria o ciclo das reencarnações. Então, é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, né? Vida material, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, né? E que nada tem em comum com o antigo. Então a gente não vai encarnar sempre com a mesma aparência, né? Nem me chamando Marisângela. Não, isso não ocorre, né? Cada vida eu tive uma identidade diferente, né? Um nome diferente, um corpo diferente, uma realidade diferente. Isso está então no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Então, a doutrina da reencarnação consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas. O Livro dos Espíritos, né, traz esse conceito. Essa questão 71, na verdade, é um tratado sobre reencarnação, né? Kardec vai falar um pouco mais sobre por que a gente tem que reencarnar, né? O que isso tem a ver com ser justo, sobre a justiça divina. O que a justiça divina faz a gente reencarnar, né? Também a gente pode chamar como teoria das vidas sucessivas. E também como pode, né, na questão 166, Kardec pergunta, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Então, já sabendo, né, que a gente não vai conseguir, numa vida única, nos tornar, né, melhor, uma condição evolutiva, né, que a gente se equipare a um espírito puro, né? Então, por que a gente tem que, né, então, sofrendo, então as respostas dos espíritos foi sofrendo a prova de uma nova existência, né? Então, é uma prova, né? E aqui prova, dentro do Espiritismo, ele tem um conceito, né? Prova, a gente vai se submeter a coisas que a gente precisa aprender. A gente pode fazer uma analogia com a escola também, né? Então, a gente cursou um ano, né? E naquele ano a gente não conseguiu aprender o que precisava. Então, ou a gente, né, começa o ano e vai fazendo, né, vai estudando, né, vai se submetendo às experiências, e ao longo desse ano a gente tem provas, né? E a gente vai testando aqueles conhecimentos que a gente estudou. Só que, às vezes, a gente não consegue, né, chegar no fim desse ano com aquilo que precisava aprender. Então, a gente precisa o quê? Repetir, né? Então, a gente vai repetir a nossa vida também naqueles pontos que a gente não conseguiu aprender, né? Então, isso a gente tem que muito agradecer, porque é uma nova chance que a gente tem de colocar em prática aquilo que a gente não conseguiu aprender, né? Então, são oportunidades que a gente tem. Mas é claro que a gente, enquanto espírito, a gente não quer estar na Terra, a gente não quer encarnar, porque a gente sabe que do outro lado, né, a gente, digamos, um espírito mais inferior, que ainda não tem a consciência da sua necessidade, não quer, porque sabe que aqui vai passar por sofrimentos, né? Mas a gente entende que, e conhecendo o Espiritismo, que essa é a única forma que a gente tem para que a gente realmente aprenda, né? Então, do outro lado, a gente aprende muito, a gente estuda muito, a gente é orientado pelos espíritos superiores, mas é somente aqui que a gente vai saber mesmo se a gente conseguiu aprender, né? Quando a gente se submete àquela realidade difícil, né? Então, a gente então foi criado, né, simples e ignorantes, quando Deus nos criou, e, né, a gente vai cometendo erros, e aí a gente não aprende tudo, né, numa única existência. Então, a gente tem essa necessidade de voltar né, a fim de aprender aquilo que não ficou bem aprendido, e também restaurar aquilo que a gente cometeu de erro e que a gente afetou o nosso planeta, que a gente afetou nossos irmãos, né? Então, a nossa responsabilidade continua existindo, né? Então, a gente vai ter que sempre ajustar aquilo que a gente não conseguiu, né, ser bem sucedido.
E aí a gente pensa, então, mas né, para que a gente tem que reencarnar? Qual é o objetivo, né? A gente sabe que é um período difícil para nós, mas a gente tem essa necessidade. Então, Kardec perguntou, né, na questão 67, qual o fim objetivado com a reencarnação? E a resposta dos espíritos é expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça, né? Então, é uma resposta simples, mas a gente pode refletir muita coisa sobre essa resposta, né? Então, a gente tem a necessidade de expiar, né? De experimentar coisas que a gente causou, né? Junto aos nossos semelhantes, e aí a gente precisa passar por essa realidade para a gente ver como dói isso, né? O que isso afeta a nós, né? Já que eu fui capaz de cometer alguma coisa junto a algum irmãozinho meu, né? Eu tenho essa necessidade também, porque a gente está falando de justiça, né? O que é justo? Então eu venho numa vida e faço todo o mal que eu posso. É justo que daí numa outra vida eu venha com tudo tranquilo, tudo muito bom? Isso não seria justo, né? Então, há um critério de justiça que a gente também tem que resolver, né? Então, o melhoramento também progressivo da humanidade. A gente não tem responsabilidade só conosco, a gente tem responsabilidade com o mundo que nós viemos, de torná-lo melhor. Então, todos nós aqui queremos, né, e podemos contribuir para que esse mundo seja melhor. Então, isso também faz parte das nossas responsabilidades. Então, reencarnação né, como eu falei, ele é um dogma da doutrina espírita, ela é um dos conceitos basilares e é uma lei divina também. Então, a reencarnação, ela faz parte da lei de justiça, amor e caridade. Porque se a gente pensar, então, Deus, a gente sabe que Deus é soberanamente bom e justo. Então, se Deus é tão bom, né, ele é todo bondade, Deus nos ama, né? E por isso, ele não nos deixaria num sofrimento eterno, né? Então, assim, mesmo que eu tenha cometido erros, ele não vai me querer, enquanto seu filho, que eu viva em sofrimento sempre. Ele espera e me dá todas as condições para que eu saia dessa condição de sofrimento. Claro que muitas, né, isso a gente está falando de milhões e milhões de anos, né? Mas cada vez que a gente experimenta alguma coisa, a gente tem a oportunidade sempre de melhorar, né? Começa de uma forma muito rudimentar, a gente sendo espíritos simples, né, e com poucos conhecimentos, mas a gente sempre caminhando em direção aos nossos melhoramentos. Mas além de ser Deus todo bondade, ele é todo justiça. Então, ele também quer que a gente tenha a oportunidade de reparar os nossos erros, que a gente possa realmente corrigir, né, junto àquele a quem a gente causou o mal, e também reparar, né, aquilo que a gente possa ter deixado, porque a gente vive num ambiente coletivo. Então, às vezes eu causei mal para uma pessoa, mas eu também refleti para outras pessoas aquele mal, mesmo eu causando mal só para uma pessoa, porque quem viu, quem soube, todas essas pessoas tiveram ali os seus pensamentos afetados, às vezes por uma maldade que eu fiz, né? Então, algo muito mais amplo do que a gente pensa, né? Então, não, eu me resolvo com fulano, porque eu só fiz mal para fulano, mas às vezes a mãe do fulano fica magoada comigo, né? As pessoas próximas dele, e a pessoa fala, não, tu não tem nada a ver com isso, mas tem também, porque de alguma forma eu afetei todo um ambiente, né? Então a gente às vezes não tem essa noção, né, de que a gente não está afetando só uma condição, né? Tudo é muito mais amplo do que a gente imagina. E Deus é também todo misericórdia, né? Então ele nos dá essa oportunidade, então, de voltar, né? De ter uma nova chance e ainda nos dá a oportunidade da misericórdia dos demais, que nos aceitam uma nova encarnação, que vão nos auxiliar, né? Então é todo um conjunto
dentro dessa lei de amor, justiça e caridade, que vai nos afetar quando a gente fala da oportunidade de uma reencarnação. Então, como pode, então, a alma alcançou, né, não alcançou a perfeição, ele precisa continuar o seu melhoramento. Então, ele tem que voltar, né, sofrendo a prova de uma nova existência. E como ele realiza essa nova existência? Ele se transforma como espírito, então a gente, né, vem numa nova existência, na próxima Deus vai lá e joga um pozinho em nós e a gente volta melhorzinho. Não, né? A gente vai se depurar sempre aos pouquinhos, né? Cada degrauzinho que a gente consegue é um ganho, né? Então, depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso, necessária é a prova da vida corporal, né? Então, não vai acontecer uma magia, né? Para a gente se transformar. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos com muitas existências, né? Então, a gente, como diz, né, como é respondido na pergunta, a gente não tem uma só existência, tem, né, muitas, né? E todos nós, será que vamos ter o mesmo número, né? Será que todos aqui já tivemos a mesma quantidade? A gente vem assim com... assim que eu cumprir 100 encarnações, 200, 1000, eu concluo o meu processo? Será que é assim? Então Kardec também perguntou isso. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Vai continuar o resto da vida, né? O resto da existência, ou a infinito, né? A gente sabe que enquanto espírito a gente é um ser eterno. A eternidade toda vai continuar reencarnando? A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Isso na questão 68. Então, um dia, quando a gente não tiver mais impurezas, né? Quando a gente for um espírito puro, aí a gente não vai ter necessidade mais das provas da vida corporal, né? Não vai ter mais essa necessidade. Mas ela é invariável, o número das encarnações, né? Então todos nós temos a mesma? Não. Aquele que caminha depressa, há muitas provas se livra. Mas, todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, né? Então, não é algo assim simples, né? Não é contável. Porquanto o progresso é quase infinito. E aí, eu estava escutando uma palestra bem interessante do Arthur Valadares. Ele falou sobre um personagem do livro chamado Obreiros da Vida Eterna. Eu ainda não li, tenho curiosidade de ler. É um livro das obras de André Luiz, com Chico Xavier, e parece, né, ser bem interessante a história, né? Eu li um pedaço só, e dentro desse livro tem um personagem que chama Asclépios, né? São nomes diferentes. E a gente está falando de André Luiz, né, que conta as experiências no mundo espiritual. Então eles estão observando, né, as realidades no mundo espiritual para retirar ensinamentos. Olha que grande oportunidade também, né? Se a gente, há tempos atrás, a gente não teria nenhum conhecimento sobre os planos espirituais, o que acontecia, né? Ao menos algumas pessoas que às vezes tinham algumas visões e tal, né? Algumas lampejos sobre como acontecia. Mas nós hoje não. A gente, se quiser, a gente descobre a realidade através dos livros que a gente tem de psicografias, né, múltiplos, né, dentro da nossa biblioteca, em que a gente pode conhecer essa realidade, né? Então a gente não só aprende vivenciando, mas a gente tem oportunidades grandes de estudo também, né, para a gente saber o que acontece, né, do lado de lá. E aí esse personagem, né, então ele fala assim, né, que esse Asclépios, todavia, não mais reencarnará na crosta. Era uma pergunta de quem estava observando a realidade lá, né? Daí o instrutor gesticulou, né, e esclareceu: poderá reencarnar em missão de grande benemerência, se quiser, mas intervalos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações. Ou seja, à medida que a gente evolui, a gente já não tem tanta necessidade de vir
tão frequentemente para as encarnações no mundo material, né? Então, esse exemplo ali que foi dado foi um espírito, né, que já tinha uma evolução considerável. Então, a cada 500, 800 anos que ele tinha essa necessidade ali, né, de uma encarnação, uma nova encarnação, né? Então, eu já estou achando que o meu objetivo aqui, agora eu vou né, mirar no Asclépios, né? Porque em Jesus ainda é muito difícil, né? Mas quem sabe o Asclépios, né? Que é um dos exemplos que eles deram ali no livro dos obreiros. Mas o que eu quis trazer aqui para nós é assim, né? A gente tem uma necessidade maior de encarnar, né? Então a gente não passa tanto tempo no plano espiritual, né? A gente vai ter necessidades a vir mais vezes, né? E a gente progride pouco, né? Em cada vez que vem, mas é bom que a gente estuda do lado de lá, vem com a oportunidade de dar, né, uma aprendida, uma testada naquilo que a gente conseguiu aprender, né, e resolver essas pendências, que a gente tem as pendências, né, então tem que ir vindo, né, e conseguir resolver aquilo que a gente consegue numa encarnação. E aí a Joana de Ângeles nos traz assim, né, a propiciar, né, a finalidade da encarnação seria propiciar ao infrator a oportunidade reeducativa, com o consequente crescimento para a liberdade a que aspira, né? Então, nós espíritos, a gente aspira a uma liberdade, né, a não ter essa necessidade de reencarnar, mas a gente primeiro precisa resolver, como somos infratores, né? A gente tem as pendências, a gente precisa resolver essas pendências, então a gente continua com essas necessidades, né? A gente está no estágio que ainda tem que vir assim com bastante frequência. E além de ter que vir, a gente tem a necessidade de vir, mas às vezes não tem a oportunidade de vir, né? Então a gente tem que aproveitar mesmo quando a gente está aqui, né? Porque não é sempre que a gente consegue, né? E a gente é infrator, então, do quê, né? De uma lei divina, das leis divinas, né? Então, quando a gente erra, a gente falha, a gente comete erros, a gente está infringindo essas leis e aí a gente é infrator, né? A gente pode se considerar assim. E aí, na reencarnação, a gente também, se a gente tem alguma dúvida, a gente hoje já tem também muitos exemplos que a gente vê crianças vindo com, né, facilidades ali, que a gente não compreenderia por que ela viria assim, se ela não teve uma vida passada com aquela, né, aptidão, né? Então, vem um menininho pequeno lá, 2 anos, e toca piano perfeitamente. Como é que ele consegue, né? Ele não aprendeu nessa vida, né? Isso com certeza são provas que a gente tem de que ele trouxe esse conhecimento já de outras vidas, né? E também para a gente entender que às vezes tem crianças que relatam, né, que eu não gosto da minha família, eu não gosto da minha mãe, e a gente pensa assim, mas poxa, um filho não gostar da mãe, né? E aí tem um sentido de ser, porque a gente lembra, a gente sempre tem que ter essa consciência que não é a única vida daquela criança, né? Já viveu antes, já tem experiência. É claro que enquanto criança tem que ser tratada como criança. Ela precisa receber amor, educação, né? A gente não pode esperar um comportamento de adulto, mas a gente tem que olhar ele e ter essa consciência, né? Não é a primeira vida dele. E aí, dentro da doutrina espírita também, né? Não só da doutrina espírita, mas a gente sabe que tem a lei de causa e efeito, né? Então, aquelas ações que eu cometi, né? Elas vão ter um efeito. E aí, essa condição, né? De tudo que eu faço tem algum efeito, e pode ser bom ou ruim, né? Então, dependendo das minhas escolhas, tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher, né? Então, se eu plantei laranja, não vou colher banana, né? Então, se plantei o mal, não vou poder esperar que eu receba só o bem, né? E isso acontece desde já, né? A gente, nessa vida, às vezes pode até não perceber, mas a gente já está recebendo
aquilo que a gente planta, né? Mas é claro que isso continua, né? Sabendo que a gente tem vidas para frente, a gente tem que esperar que, então, fazer o nosso melhor agora para que uma vida futura a gente não tenha tantos débitos a resolver, né? E aqui é um trecho do livro, né? Então, Jesus e a Atualidade, que fala sobre Jesus, né? Então, com o apoio da doutrina dos renascimentos físicos, Jesus identificava de imediato quais necessitados que estavam de condições de recuperar a saúde ou não, tendo em consideração os fatores que conduziram ao sofrimento. Então, Jesus, quando curava, né, ele conseguia enxergar o problema além do problema físico, né? Então, olhava aquele indivíduo como um ser, né, um espírito, né, com toda a sua bagagem, né? Então, ele sabia aquilo que poderia ser curado e realmente teria efeitos, né, ou que não, né, que teriam possibilidade realmente de se recuperar. E aí a gente, né, claro, Jesus não falou nada, será, sobre reencarnação no período que esteve na Terra, né? Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho agora, né? A gente sabe que sim. A doutrina, então, de Jesus, né? Ele veio aqui ensinar especialmente sobre o amor, né? Esse é o basilar, né, dos ensinos de Jesus, ensinar para nós que o amor é o que a gente devia ter como foco de cada um de nós, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? E se não tivesse o apoio da bênção do renascimento corporal, nos permitindo então a gente recomeçar e reparar, teria um caráter de transitória preferência emocional, né? Deus, né, escolheria. Então seria justo se Deus, né, criou duas pessoas, né, para viver na Terra. E aí criou, né, esses dois espíritos, mas um veio numa vida completamente conturbada, uma família horrível, o outro veio numa família super boa, um veio cheio de problemas, o outro não veio, o outro veio com facilidades. E aí chega no final da vida, esse aqui cometeu várias coisas assim não boas, esse aqui teve uma maior facilidade para não fazer tantas falhas, né? Seria justo isso? Não seria, né? A gente não se voltaria a dizer, não, peraí, né? Se eu estivesse na condição... Mas aí, meu colega aqui teve tudo de bom, né? Tudo de fácil. Seria justo se a gente fosse criado, né, somente para uma existência em condições totalmente diferentes? Não seria, né? Então, só isso seria totalmente contrário ao que a gente entende de Deus, né? Como soberanamente bom e justo. Então, não, a gente não tem que discutir, né, que exista isso. Isso seria totalmente contrário ao que Jesus veio nos ensinar, né? Se a gente não acreditasse que a gente vai ter novas chances. E aí Jesus também nos falou muito sobre ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Então, o que é o nascer de novo, né? A gente ser submetido a uma nova vida. E aí tem uma passagem de Jesus e Nicodemos, né? No Evangelho de João, no capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos lhe disse: mas como pode um homem nascer sendo velho? Porventura ele vai poder entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo, né? Pensando de uma forma bem figurativa dessa expressão. E Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nesse diálogo, Jesus
mostrou essa necessidade que a gente tem dos renascimentos, né? Então, se a gente quer um dia chegar no reino de Deus, e aqui entendido como a gente, né, chegar numa condição de espírito evoluído, em que não vai ter necessidade de sofrimentos mais, né? No reino de Deus a gente pensa em algo, né, uma alegoria assim, né? A gente chega numa condição de perfeição, né, relativa, claro. Então, se a gente quer um dia, né, tem esse ensejo de se tornar essa progressão, né, enquanto espírito, a gente vai ter que continuar evoluindo, né, em várias encarnações. E aí, aqui também é um trechinho então do livro, né, da Joana. Então a reencarnação ela se repete de forma variada, outras vezes confirmando o processo das sucessivas experiências carnais, que é um método misericordioso do amor de Deus, né, para o benefício de todos. Então a gente tem que sempre agradecer, né, que a gente está numa oportunidade por misericórdia de Deus, né? Que bom que Ele nos dá essa oportunidade e eu posso reparar aquilo que, né, que eu fiz de errado, aquilo que eu não aprendi bem, né? Então, estamos sempre nessa possibilidade, né? E antes, então, Jesus fala que antes que Abraão existisse, eu sou, né? Então, Jesus já também menciona, né, ao longo de vários textos que, né, eu sou um ser eterno, né? Então, antes de tudo isso que vocês estão pensando, eu já estava no comando da Terra. Hoje a gente sabe isso. Então, e aí a gente também tem a encarnação, né, João Batista sendo uma reencarnação de Elias, né? Elias já sendo um profeta, né, que eles admiravam, né? Então já esperavam, né? Já tinham tido esse conhecimento, né? De ser um espírito bom. Daí vem João Batista, né? E aí Jesus, ao longo de vários diálogos, né, nas escrituras, nos evangelhos, vem e confirma, né, que eles são realmente, né, a mesma pessoa, o mesmo espírito, né? Só que em momentos diferentes, né? Então Elias veio preparar o caminho também, João Batista veio continuar o caminho, né? Então, e não só nessas existências, né? Muitos espíritos de luz, né, muitos dos discípulos de Jesus não tiveram só aquela existência, né, então tiveram outras também, e cada vez sempre com esse propósito de ajudar a humanidade e também continuar, claro, a evolução deles, mas também de nos auxiliar, né. Também a mesma. Então, nenhuma surpresa causou aos seus discípulos a resposta a respeito de Elias, que já viera assim com a indagação em torno de quem ele seria, segundo a opinião do povo, razão de ser crença quase generalizada à época, a pluralidade dos renascimentos, né? Então, é isso que a gente também sabe, que na verdade já se acreditava, né, nessa teoria, né? E em um momento que mais para frente eu, né, vou falar um pouquinho, é que passou a ser, né, a Igreja Católica, né, tirou a teoria da reencarnação como sendo um dos princípios, né? Então acabou tirando essa crença, né, da humanidade, né, sobre isso, né, daqueles que seguiram a crença, né, da religião católica. E aí Jesus também, né, veio confirmar através de uma transfiguração, ou seja, uma aparição que ele teve, né, para os seus apóstolos, né, e 6 dias depois que ele já tinha desencarnado, né, já tinha cumprido a sua jornada na Terra, né, de ensinamentos. E aí ele reaparece para eles, né, e fala, né, que veio comprovar para eles sobre a continuidade da vida, né, então para eles terem mais ainda esperança sobre isso. Então Jesus, claro, a gente sabe, né, a reencarnação de Jesus na Terra, ela tinha um propósito bem específico, né, que era de nos ensinar, né, de
ser realmente o nosso mestre, nos dá vários, a sua palavra que não vai ser esquecida, nunca, que a gente passam séculos e séculos e a gente continua, tendo essa crença nesse nosso mestre querido, e a gente, cada vez que reflete, a gente se aproxima mais dele, porque a gente vê o quanto é grandioso os seus ensinamentos, e aí a gente não duvida da sua grande missão, claro, então, e aí nesse capítulo aqui que a Joana comenta um pouco sobre essa passagem de Jesus, vai nos lembrar que Jesus não esteve doente, não passou por essas questões, claro, um espírito puro não havia necessidade disso, essa necessidade é para nós, ele veio realmente com esse intuito de missão, E aí, como mesmo Jesus sempre falando várias passagens que nos confirmam que Jesus falava sobre reencarnação, mas por que não foi para frente, Então, junto à doutrina que se dizia mais cristã, nos tempos antigos, Então, desde a antiguidade já se acreditava em reencarnação, os pré-socráticos, eles já falavam sobre isso, Ciro e Pitágoras, cerca de 500 ou mais anos antes de Cristo, já se falava sobre reencarnação, Os druidas celtas também tinham algumas culturas que acreditavam na encarnação até da gente poder ser animal, animal para homem, homem para animal, e aí chamava-se metempsicose. Esse conceito, na verdade, o que se explica, depois Kardec também trata na codificação, é que, na verdade, eles tinham aquela impressão, como eles vieram, parte desses povos vieram exilados de Capela, então eles tinham a lembrança de que eles eram espíritos, já tiveram uma evolução naquele outro planeta, mas vieram para cá para um planeta rudimentar, então eles tinham essa sensação de que era, não que na verdade era animal, mas como eram espíritos ainda muito rústicos, tiveram essa impressão de que a gente estava alternando entre ser espírito humano e espírito animal, mas na verdade a gente sabe que isso não acontece. A gente um dia já passou pelo reino animal, mas hoje a gente continua a nossa evolução somente como espírito, como espíritos da espécie humana. Então a doutrina de vidas sucessivas é chamada palingenesia, que significa novo, e gênesis, nascimento. Então já se acreditava nisso, mas aí no ano depois de Cristo, no Império Bizantino, havia um imperador Justiniano, tinha uma esposa Teodora. E aí ela era muito preconceituosa, escravocrata, desumana, tinha várias, era um espírito bem retrógrado, e ela temia, tinha medo de que ela pudesse realmente voltar no mundo na pele de uma escrava negra, numa condição que ela não queria voltar. E aí nisso ela começou uma pressão sobre o Papa da época, o Virgílio, e também a gente teve vários, a gente conhece a religião, ela foi usada como um instrumento de manipulação durante muito tempo, Então a gente queriam que nós acreditássemos que a gente, se fizesse coisas erradas, iria para o inferno. Tudo isso são instrumentos de nos forçar, muitas vezes, a fazer coisas que com medo, com receio de algo ruim. Então, a gente sabe que isso aconteceu ao longo da história, E aí, esse espírito aí, aproveitando da sua condição ali de poder, também forçou, a barra no sentido de dizer que não, isso aí é besteira, ninguém vai reencarnar, Tira isso aí dos dogmas da igreja, porque isso não pode acontecer, com medo dela passar por uma situação disso, E aí a reencarnação foi retirada do cristianismo, da época, pois foi considerada uma heresia, E a reencarnação em nosso cotidiano? O que a gente pode fazer
sabendo então que nós vamos todos reencarnar, né? E que estamos passando por uma reencarnação, que nosso tempo é limitado aqui, a gente não vai durar para sempre, né? O que a gente pode fazer, né? A gente pode aproveitar o tempo, né? A reencarnação que a gente utiliza, ela é concessão superior, que a gente não pode desperdiçar. Cada momento é valioso para o teu trabalho de sublimação, de desapego, de amor puro. Então, tudo aquilo que a gente pode evoluir, a gente tem que ir atrás disso, né? Claro que a gente não pode achar que, não, mas eu sei que o certo é ser assim, então a partir de agora eu só vou agindo bem, não vou fazer nada de errado, né? A gente não pode se iludir também, que a gente vai dar esse passo gigante, né? Mas cada passinho pequeno que a gente conseguir. Então, se eu sou uma pessoa muito sem paciência, o que eu posso fazer com isso? Será que eu não posso controlar, né, a minha impaciência e aos pouquinhos me melhorando, né? Todos nós somos devedores, né? Então, não adianta olhar para o meu irmão do lado, né, e criticar, sendo que, na verdade, eu também, né, sou devedor. Mas também eu não posso me crucificar, né? Então, numa consciência de culpa, porque a culpa ela não nos leva a nenhum lugar. Então, a partir do momento que eu reconheci que eu tenho um erro, né, e o meu erro é grave, ou a minha, me conhecendo, né, meu íntimo, eu vejo que aquilo é uma coisa que eu tenho repetido sempre. O que eu posso fazer? Eu não consigo sempre controlar, mas eu consigo dar algum passo no meu melhoramento? Eu consigo refletir sobre aquilo que realmente eu tenha errado mais, ou aquela pessoa que eu sei que eu tenho um problema grave com ela. Será que eu não consigo dar um passinho para melhorar esse relacionamento? Vou deixar para uma próxima encarnação, né? Então, o que eu consigo fazer? Então, a gente tem que recomeçar, né? Renascer dos nossos escombros, assim como a fênix, né? Que ela vive em torno de 500 anos, depois ela reconstrói o ninho, depois que ela construiu o ninho, ateia fogo o próprio corpo e das cinzas ela surge como o ovo de uma nova ave que vai reiniciar o ciclo de vida. E aí é uma figura da mitologia, né? Mas o que eu conheço ali? Meu lado pavio curto, eu conheço aquele meu lado pavio curto, eu tenho que botar fogo naquele meu lado pavio curto, né? E renascer, e ver o que eu consigo melhorar, assim como, né, essa figura da fênix. E que possamos pedir perdão, né? Porque a gente sabe que ofendeu, que magoou muitas pessoas, provavelmente, nessa existência. Nas outras a gente não sabe, então a gente pede para o nosso anjo da guarda, né, que ele nos auxilie ao nosso melhoramento ali, junto àquele espírito que provavelmente quer o nosso mal ali, mas que ao longo de tantas vidas, né, provavelmente talvez eu fiz mal para ele, então por isso que ele está ali, né, querendo o meu mal, né? Então, eu peço para o meu anjo da guarda me ajudar nisso, né? Que a gente possa um dia poder essa reconciliação acontecer para ambos. A gente também tem que perdoar, né? Porque às vezes a gente é o foco do não perdão, né? Então, se a gente foi magoado ali por alguém, seja grave, seja não grave, né? A gente tem que se desatrelar dessa mágoa. A mágoa faz mal, a mágoa faz a gente adoecer e a mágoa faz a gente não crescer. E a gente tem que acertar os nossos passos, né? A gente consegue caminhar nas pegadas de Jesus, a gente pode seguir algum exemplo dele, né? Poder abreviar então esses renascimentos sofridos que a gente vem fazendo. E a gente pode agir então mais corretamente, né? Servindo sem cansaço, com alegria, para a gente adentrar no reino dos céus, que se estende da consciência na direção do infinito. É necessário nascer de novo, conforme Jesus acentuou. Então, a mensagem da noite que eu queria deixar para nós é essa, né? Espero que cada um, né, consiga tirar o que sirva para cada um de nós, né, dentro do nosso íntimo, e vamos em frente cada dia, né? Seguindo aí o melhor que a gente pode. Se alguém tiver algum comentário complementar, fica à vontade, né? A gente tem uma casa aqui que podemos sempre mencionar aquilo que a gente pensa, né? Graças a Deus.
encerrar? Então vamos todos aqui então continuar a nossa sintonia, junto com o nosso anjo da guarda, junto com toda a espiritualidade amiga que se faz presente nessa casa, que realiza esse trabalho tão bom de nos auxiliar, nos trazer aqui para a gente melhorar a nossa psicosfera, nossos pensamentos. A gente sai daqui também quando recebe o passe, consegue receber as energias salutares ali do nosso corpo físico e espiritual, que a gente saia daqui também conseguindo entender mais um pouquinho sobre essa doutrina tão boa, tão maravilhosa, que nos auxilia tanto a compreender o nosso mundo, a compreender a nossa realidade e que nos faz então querer ser sempre espíritos melhores. Graças a Deus, nós te agradecemos, Senhor, por todo o benefício que a gente recebe de Ti cada dia. Que assim seja.